Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, vamos ler juntos? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ó Deus, graças te damos pela redenção da vida de Zaqueu. E te pedimos que o mesmo milagre aconteça aqui entre nós hoje. Que o Senhor que veio para buscar e salvar o perdido, ache as tuas ovelhas perdidas entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, caso você não tenha ouvido a mensagem do domingo passado e queira ouvir, é só entrar lá no YouTube, tá bom? No YouTube você vê essa mensagem, ou no Spotify você ouve essa mensagem, aí você pega a obra toda, tá bom? E eu quero iniciar voltando a falar sobre as qualidades da cidade de Jericó, que era descrita como paraíso, um paraíso, era chamada Jericó. Jericó ficava próxima ao Rio Jordão e também ao Mar Morto. Ela tinha um paisagismo urbano lindo, com várias palmeiras, com fontes de águas quentes, e não à toa que a casa de inverno, a cidade de inverno dos reis era lá em Jericó. E as residências principais também dos sacerdotes ficavam na cidade de Jericó. E na cidade tinha teatro, tinha hipódromo, as ruas eram enfeitadas com sicômoros enfileirados. O nome da cidade de Jericó significa lugar de fragrância. E não à toa, porque ali eram feitas muitas fragrâncias a partir da matéria-prima bálsamo. E tinha um bosque bem grande de bálsamo ali em Jericó. E por que eu estou dando uma ênfase sobre a estrutura, a arquitetura da cidade de Jericó? Para mostrar a você o quanto que Jesus é diferente de nós. Porque se fôssemos nós andando ali por Jericó, nós seríamos facilmente capturados na nossa atenção pela beleza do lugar. E nós tiraríamos fotos, nós tiraríamos selfies, nós faríamos turismo em todos aqueles lugares. Porém, Jesus, ele vai além da observação da arquitetura e da estrutura da cidade. Ele olha para além dos prédios públicos. Ele olha para além do design da cidade. E ele se atenta para o ser humano que está ali, perdido e desesperadamente necessitado dele. Queridos, nós muitas vezes nos perdemos também em meio aos atrativos da cidade. Muitas vezes nós estamos preocupados com o shopping, estamos preocupados com a praia, que graças a Deus somos beneficiados aqui no litoral do Espírito Santo. Nós também pensamos nas montanhas no tempo de inverno, nós pensamos nos locais onde se concentram aí a gourmeteria, o campo culinário, e somos facilmente atraídos para o teatro, para o cinema, para o trânsito, e nos esquecemos de observar os pontos mais centrais de uma cidade, que são lugares onde a morte está reinando. São bares, boates, motéis, lugares onde o inimigo reina como que absoluto, e às vezes nós desviamos o olhar desses lugares e achamos que está todo mundo bem,
que não existe na cidade hospitais, que não existe na cidade pronto-socorros, que não existem nas cidades pontos de drogas, que não existe na cidade cemitérios. E somos assim levados a pensar numa cidade cor-de-rosa, quando na verdade há vidas e mais vidas necessitadas da graça e do milagre de Deus. Agora, será que em Jericó poderia haver alguma coisa mais bela do que a estrutura da cidade? E eu posso dizer que sim, porque naquela cidade 2 homens foram salvos. E nada, queridos, pode ser mais belo, nada pode ser mais chamativo, nada pode ser mais glorioso e impactante do que a salvação de almas. Ali em Jericó, Jesus salvou um cego, mendigo, que ficava à beira do caminho pedindo esmolas. E Jesus restaurou a vista daquele homem e lhe deu a salvação. Também nesta cidade, Jesus Cristo agraciou com a salvação um homem que era rico, que sentou no galho de uma árvore e fez daquele espaço uma arquibancada. E ali também o Filho do Homem o alcançou com a salvação. E é sobre este último caso, o caso de Zaqueu, que eu quero me debruçar com total atenção para observar com você como que Jesus salva. E na primeira mensagem, eu observei mais as atitudes de Zaqueu. Nessa segunda mensagem, eu quero observar mais o Senhor Jesus. E é claro que é impossível falar de um sem mencionar o outro, porque os dois estão entrelaçados aqui nessa história, mas a gente pode apontar o canhão de luz assim mais para um, e será para Jesus Cristo. E esse texto aqui mostra Jesus Cristo como Salvador. A ênfase mais importante do texto é: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. E a pergunta que eu quero responder é: como que Jesus salva? E eu quero que você observe comigo algumas respostas. Em primeiro lugar, Jesus salva pessoalmente. Jesus salva pessoalmente. A salvação de Zaqueu mostra a pessoalidade com que Jesus salva. Embora Jesus nunca tivesse estado antes com Zaqueu, antes daquele dia, todavia, Jesus parou por conta própria diante de Zaqueu. E mais um detalhe: mesmo sem Zaqueu ter gritado a atenção de Jesus como Bartimeu. Porque quando Jesus estava passando, o Bartimeu gritou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era mais pentecostal o Bartimeu. Já o Zaqueu era mais presbiteriano, só queria assistir o culto. Então ele assenta na árvore, fica ali, mas assim como Jesus atende os pentecostais, atende os presbiterianos também. Ele para ali, Jesus olha para Zaqueu assentado naquela árvore e diz assim: Zaqueu. Jesus foi diretamente pessoal. Jesus chamou pelo nome. Por quê? Porque Deus não chama multidões. Deus chama pessoas individualmente. Agora, irmãos, tem algo surreal aqui. Surreal. Porque Zaqueu é chamado desde a árvore. Isso é surreal, porque Cristo olhou para cima. Queridos, nós já vimos Jesus Cristo olhar para baixo, para o homem, e já com isso nos admiramos de perceber tamanha condescendência de Deus, de olhar para o homem que está embaixo. Mas encontrar Jesus Cristo parado, debaixo daquela árvore, olhando para cima, para ver Zaqueu, é o que o apóstolo Paulo chamaria aqui de escandalosa graça. Porque Deus olhar para baixo é misericórdia, mas Cristo se humilhar a ponto de olhar para uma das suas criaturas que está acima. Então, queridos, a palavra misericórdia aqui, ela como que explode diante do fenômeno da graça de Cristo, em olhar para uma criatura que está acima. Queridos, nós só podemos admirar e dar glórias ao Senhor.
Não importa se você está abaixo sentado como Bartimeu, ou se você está acima como Zaqueu, a graça de Cristo pode te alcançar, porque Ele salva pessoalmente. A primeira palavra de Jesus a Zaqueu foi o seu nome, Zaqueu. E que susto Zaqueu deve ter tomado, porque Zaqueu nunca tinha estado com Jesus Cristo antes. Quando ele ouve o seu nome nos lábios de Jesus Cristo, ele achou aquilo absurdamente estranho. Zaqueu deve ter pensado assim: como? Como ele sabe meu nome? Eu nunca me encontrei com ele antes. Quem falou de mim para ele? Aonde ele achou o meu nome? Querido, Jesus te conhece pelo nome. Jesus sabe o seu endereço. Jesus sabe tudo sobre você. Zaqueu procurava ver quem era Jesus e descobriu que Jesus já lhe tinha visto há muito tempo. Zaqueu procurava ver quem era Jesus e descobriu que Jesus já o conhecia. O nome do filme: Saiu para procurar e foi achado. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. O desejo de Zaqueu por ver Jesus só não foi maior do que o desejo de Jesus encontrá-lo. Queridos, Zaqueu, naquela árvore, era como um fruto maduro que Jesus Cristo viera colher para levar para o seu jardim eterno, para o seu paraíso eterno, porque Jesus salva pessoalmente. Ele não terceiriza, não é o anjo Gabriel que virá te salvar, não é o arcanjo Miguel que virá ao seu encontro, não é nenhum querubim, nenhum serafim. Quando o assunto é salvação, é o próprio Deus que vem no nosso encalço com a graça dele para nos atrair para ele e assim recebermos a salvação eterna. Mas em segundo lugar, como que Jesus salva? Jesus salva urgentemente. Jesus se dirige a Zaqueu dizendo: desce depressa. Gente, a salvação é um tema sempre da mais alta urgência. Aquela seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Alguns dias depois, Jesus Cristo estaria morrendo na cruz do Calvário, lá em Jerusalém. Para Zaqueu, aquela era a última hora. Não era possível Zaqueu adiar aquele encontro sem o prejuízo eterno da perda da sua alma. Jesus como que estava dizendo: Zaqueu, é agora ou nunca. E Cristo diz a ele: desce. E esse descer significa: Zaqueu, se humilhe diante de Deus. Zaqueu desce, confessa as suas iniquidades. Zaqueu desce e se põe no seu devido lugar, aos pés de Jesus, mas faça isso com urgência. Irmãos, quando a gente observa o texto aqui, esse episódio bíblico, ele está em alta velocidade. É como se a gente estivesse vendo um filme aqui na velocidade número 2. Porque o versículo 4 diz que Zaqueu, correndo adiante, subiu a um sicômoro. No versículo 5, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa. No versículo 6 está dito: Zaqueu desceu a toda pressa. Querido, Jesus tem pressa em salvar a sua vida. Hoje é o dia que Jesus está visitando essa casa aqui, ó. Não perca essa oportunidade, não endureça o seu coração, não pense em protelar. A eternidade bate à porta da sua vida e a graça de Deus vem sempre acompanhada do alarme da urgência. O amanhã não está escrito no almanaque do tempo, nós temos agora. Seja atraído por Deus, corra na direção de Deus e não fale mais sobre tolos adiamentos, o momento é agora. Mas em terceiro lugar, como que Jesus salva? Ele salva relacionalmente. Além do pessoalmente, do urgentemente, entra em cena o relacionamento e comunhão. A salvação de Zaqueu se deu no ambiente da comunhão. A salvação de Zaqueu
começou no meio da multidão, mas ela se consuma no ambiente da comunhão. Jesus se assenta com Zaqueu, lá dentro da sua casa, para um tempo de relacionamento com ele. Jesus disse assim: Zaqueu, me convém ficar hoje em tua casa. Jesus não falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ver a tua casa. Não. Me convém ficar, entrar, pousar, repousar em tua casa. Zaqueu, eu quero me assentar com você, eu quero comer com você, eu quero beber com você, eu quero apreciar junto com você uma boa refeição, eu quero conhecer você lá dentro da sua casa. Queridos, como é bom ouvir essa doce verdade. Ainda mais nestes dias de inteligência artificial, de algoritmos que nos transformam em dados, de correria tresloucada no trânsito, de relações mediadas pelas mídias sociais, do distanciamento humano pelas tecnologias, encontrar um Deus que quer se assentar conosco à mesa, um Deus que nos chama pelo nome, um Deus que à mesa diz assim: Zaqueu, me passa o sal aí, por favor. Ô Zaqueu, me passa o feijão aí. Ô Zaqueu, como é que é você com a sua família? Você come todos os dias em casa? Zaqueu, e a conversa rolando. Queridos, isso é fascinantemente encantador. Como é inspirador saber que Jesus, o Deus encarnado, sabe o meu nome, conhece o meu endereço, sabe da comida que eu aprecio comer e quer conversar comigo num tempo em que ninguém tem tempo para ninguém, num tempo em que tudo que você quer e necessita, as pessoas não querem te dar, que é o quê? Relacionamento. Jesus chega e diz: eu tenho tempo para você. Jesus chega e diz: eu quero ir para a mesa com você. Aleluia! É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que veio armar sua tenda, tabernacular conosco, é o Deus que entra no lar, é o Deus que vem viver com o seu povo, é o Deus que ama as tendas de Jacó. Aleluia! Mas em quarto lugar, queridos, Jesus salva indiscriminadamente. Isto é, Jesus não faz acepção de pessoas. Se Jesus tivesse entregado a agenda dele nas mãos do povo e dito assim: marca aí as visitas para mim, defina aí os lugares aonde vocês querem que eu entre e defina as pessoas que vocês querem que eu conheça. Ah, queridos, pode ter certeza, Zaqueu não entraria naquela agenda feita pelas mãos do povo. O povo não foi amigável nem com Bartimeu, porque na hora que Bartimeu começou a gritar, o povo falou com ele: cala a boca, e impediram, tentaram silenciá-lo. Mas depois que Jesus curou a vista de Bartimeu e o salvou, o povo ainda saiu glorificando, foi que meio amigável com ele no final. Agora com Zaqueu, ninguém foi empático, nem no começo e nem no final. Porque eles diziam, no versículo 7, esse homem é pecador. Não um pecador qualquer, ele é o maioral dos pecadores. Agora, a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus Cristo ainda hoje, ele gosta de se hospedar na casa de pecadores. Aliás, é o único lugar em que ele pode se hospedar, porque não existe outra classe de seres humanos no planeta Terra que não a de pecadores. Ei, querido homem pecador, convide Jesus para entrar no seu coração.
Ei, mulher, você que é pecadora, peça a Jesus que vá com você até a sua casa. Ei, jovem, você que está nos esquemas pecaminosos e não consegue deles se libertar, clame a Jesus para se hospedar com você, que Ele vai te dar um caminho de liberdade. Queridos, a cidade de Jericó era a preferida dos sacerdotes, mas Jesus se dirige à casa do dono do posto alfandegário, o extortor da região. A cidade de Jericó abrigava o palácio de inverno dos reis, mas Jesus vai à casa do homem mais odiado da cidade. Jericó era uma cidade populosa, de muita gente virtuosa, de qualidades mil. Todavia, Jesus vai à casa do homem mais odiado e repugnante daquela sociedade, Zaqueu. Isso tudo porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, a graça de Jesus não discrimina, não faz acepção de pessoas, não conhece distinção, barreiras, limites. Deus chama quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, e Ele chamou o pior dos publicanos para se assentar à mesa com Ele naquele dia. Chamou o pior homem de negócio de Jericó, o mais odiado da região. Jesus se assenta com Ele naquela mesa e libera a salvação para ele. Olha, não importa aonde você andou, não importa com quem você andou, não importa quem você é, se você se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, você também será salvo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas em quinto lugar, como é que Jesus salva? Jesus salva seguramente. Jesus salva certamente. Naquela mesa, Jesus disse a Zaqueu, no versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Com toda a segurança do mundo, olha aqui para mim, com toda a segurança do mundo, você que vai para o céu, você vai se encontrar com Zaqueu nas regiões espirituais. Porque Jesus garante aqui que Zaqueu foi salvo. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E Jesus ainda acrescenta, também este é filho de Abraão, ou seja, a fé de Zaqueu era da mesma natureza que do patriarca Abraão. Zaqueu se tornou filho de Abraão num sentido espiritual, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 29. E o que torna uma pessoa um verdadeiro judeu? Filho de Abraão. Eu fico vendo muitas igrejas evangélicas no Brasil fazendo uma confusão, uma salada mista sobre salvação dos evangélicos. Acreditam que tem duas correntes. Os judeus serão salvos de um modo, pela lei, e os evangélicos serão salvos pela graça. Ei, errado! Todos são salvos pela graça. Fora de Jesus Cristo, ninguém é salvo. Quem foi salvo no passado, no presente, será salvo no futuro. É por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 11, revela que é a fé que nos torna filhos de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem. Gálatas 3, versículo 7 declara, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Eu sou da fé em Jesus Cristo, por isso eu sou filho de Abraão. Eu estou na mesma pegada salvífica que Deus começa levantando um povo em Abraão. Se você crê em Jesus Cristo como filho de Deus, você se tornará um descendente de Abraão. Ser filho de Abraão, gente, equivale a ser um crente em Jesus Cristo. Zaqueu só foi salvo porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cristo deixou a glória celestial para vir a este mundo corrupto, buscar e salvar o perdido. O bom pastor
veio do céu para a terra para procurar as suas ovelhas perdidas. E ele achou uma das suas ovelhas, chamada Zaqueu, e disse: hoje houve salvação nesta casa. Dali por diante, Zaqueu viveu uma vida como salvo. E se você entregar a sua vida a Jesus hoje, daqui para frente, você viverá como salvo. Ainda, queridos, como que Jesus salva? Em sexto lugar, Jesus salva intencionalmente. Versículo 10. Veio buscar e salvar. Veio. Zaqueu pode ter pensado num primeiro momento que foi ele quem buscou a Jesus. Mas nós sabemos que foi Jesus quem se colocou no caminho da casa de Zaqueu, para que ele pudesse ser salvo da condenação eterna. Jesus buscou e achou Zaqueu. Por quê? Porque o Filho do Homem veio com uma missão, veio com um propósito, veio com um objetivo. Sim, ele veio dos céus para a terra, para resgatar aqueles que estavam perdidos nos seus pecados. Alguns dias depois desse encontro com Zaqueu, Jesus, o bom pastor, entregaria a sua vida pelas ovelhas na cruz do Calvário, e isso incluía Zaqueu. O grande pastor das ovelhas encontrou a sua ovelha e foi à cruz e derramou o seu sangue para que ela pudesse viver eternamente. Queridos, Jesus veio e Ele está aqui entre nós hoje para salvar e buscar o perdido. Se você admitir os seus pecados, se você confessá-los, se você entender que neste mundo você está perdido sem Cristo, então você será achado e resgatado por Ele. Queridos, caminhando para o fim desta mensagem, eu volto à cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que não apenas era magnífica na sua arquitetura, mas também tinha um peso histórico muito grande. Porque não é a primeira vez que a cidade de Jericó aparece na Bíblia. Na cidade de Jericó já acontecera eventos grandiosos. E mais uma vez nós temos a Jericó em cena. E aí eu quero te convidar a fazer um exercício de imaginação comigo. Imagine a cena. O líder Josué, aquele lá do Antigo Testamento, que cruzou o Rio Jordão, parou de frente à cidade de Jericó, com uma espada desembaiada na mão, pronto para destruir aquela cidade de gente impura, pecadora e má, dando início à sua marcha de tomada da terra de Canaã, conquistando e pronto para conquistar. Agora, imagine, séculos depois, Jesus Cristo, parado diante da cidade de Jericó, como um segundo Josué. Os nomes Jesus e Josué, na língua hebraica, é o mesmo nome. Agora, o que Jesus fará? Destruirá os muros, as palmeiras, as casas de inverno, os pecadores que lá estão. Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele passa por Jericó e ele precisa conquistar. Conquistar como Josué conquistou a partir da espada e da guerra, ou conquistar a partir da graça e da misericórdia. Porque seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento, o prazer de Deus nunca foi destruir, mas sempre salvar. O contentamento de Deus está em salvar as Raabes e os seus parentes. O pecado, ele exige a morte do pecador, mas Deus pode reverter essa terrível sentença, essa terrível condenação, por meio da graça e da fé daquele que se apropria desta graça. Jesus então entra em Jericó. Não como Josué,
para jogar as muralhas da cidade ao chão, e nem para aniquilar os seus habitantes, mas para abrir os olhos de um cego que há muitos anos estavam fechados. Ele entra em Jericó para salvar um rico chamado Zaqueu, que vivia num estado de penúria espiritual. O meu desejo, queridos, é que essa jornada triunfante de salvação que passa por Jericó e é consumada em Jerusalém, onde Jesus Cristo iria derrotar o príncipe das trevas naquela cruz e obteria então a vitória final para os que crescem de toda a humanidade. O meu desejo é que entre nós aqui Jesus Cristo encontre ovelhas perdidas para a salvação. O meu desejo é que Jesus faça deste lugar as portas de Jericó e comece aqui neste ponto uma tão grande salvação e um reavivamento que desça por todos os continentes do planeta. Que Deus comece uma obra aqui, abrindo os olhos aos cegos e salvando os Zaqueus perdidos em nome de Jesus. O nome de Zaqueu significa justo e puro. Mas Zaqueu nunca foi justo e puro do ponto de vista moral, ético e, sobretudo, espiritual, muito menos espiritual. Zaqueu sabia que ele vivia o avesso do significado do nome dele. Querido, e o seu nome também não é justo. O seu nome também não é puro. Agora, você pode se tornar puro e justo, mesmo não se chamando Zaqueu. Você pode se tornar justo e puro, não só no nome, mas no coração, na mente, no ser, no íntimo, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Porque somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pode perdoar os seus pecados, reescrever a sua história e lhe dar um destino eterno. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque ele veio, ele sabe o caminho de volta. E ele veio sozinho. E agora ele está voltando com todos aqueles que rendem e entregam o coração nas mãos dele. Querido, querida, como é bom saber que nós estamos num texto onde o coração desse texto grita dizendo: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. E ele salvou Zaqueu, mas não parou em Zaqueu. Ele vai passar por sua vida também, em nome de Jesus.